Salve, salve! Bom, hoje o Fernando Diniz fez a convocação para os próximos dois jogos da eliminatórias da Copa do Mundo, em que o Brasil talvez faça ali a sequência de jogos mais difíceis dos últimos, sei lá, 8 anos em uma eliminatória, que vai ser Colômbia no dia 16 de novembro, lá na Colômbia, e Argentina, campeã do mundo, no dia 21 de novembro, aqui no Brasil. Então são dois jogos extremamente complicados. A Colômbia a gente sabe que é uma seleção de alto nível, né? Faz algum tempo que não vai para a Copa do Mundo, né? Não disputou a última Copa, mas é uma seleção que tem alguns grandes nomes, né? A gente conhece, pô, tem o Luiz Dias do Liverpool, tem o Rames, tem o Quadrado, tem vários jogadores bons de um nível ótimo até comparado a outras seleções da América do Sul. E a Argentina, que a gente não precisa nem falar, é a última campeã do mundo, ganhou a Copa do Catar, tem Messi, tem diversos craques. Então são duas seleções talvez das mais difíceis que estão presentes na América do Sul e que o Brasil enfrenta nas eliminatórias. E hoje, pela manhã, o Diniz fez a convocação e surpreendeu bastante porque tem alguns nomes que a gente não esperava, né? E outros nomes também que a gente já estava acostumado a ver na seleção há muito tempo e que acabaram não sendo convocados por algum motivo, né? E muitos deles eu até concordo. Então vamos lá, tá entrando aí na tela para vocês a convocação do Fernando Diniz para esses jogos das eliminatórias. Então vamos lá. No gol, Alisson, Ederson e Lucas Perry. Na defesa, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino, Emerson Royal, Carlos Augusto, Renan Lodge e o PP, que foi convocado como atacante, mas a gente sabe que no Porto ele está jogando mais como lateral. No meio-campo, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. E no ataque, a grande surpresa, Endrick, Paulinho, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Rafinha e Vinícius Júnior. Tão bom. É uma seleção que eu particularmente gostei bastante. A gente via sempre os mesmos jogadores. Era raro mudar a seleção, era raro ter um nome diferente, um nome ali para testar realmente, para ver como é que se saía na seleção. Então, nessa convocação, o Diniz fez muito isso, né? Chamou alguns jogadores que a gente nunca tinha visto jogando na seleção brasileira e alguns que a gente já estava até acostumado, já que era sempre recorrente estar na seleção e não estão. Então, dos nomes novos que o Fernando Diniz convocou, né? Olhando aqui por fora, a gente consegue pensar no PP, né? Que jogava no Grêmio, que era um ponta bem ágil ali, veio logo depois do Cebolinha e que está no Porto. Chegou no Porto como atacante, mas está jogando muito bem como lateral. Já vinha pedindo passagem realmente para a seleção brasileira e a lateral a gente sabe que é uma posição que o Brasil está meio carente ali, né? Depois que o Alexandro e o Danilo, que inclusive sempre foram meio contestados, depois que eles acabaram ali ficando mais velhos, tava uma brecha ali, né? Então acho que o PP é um nome que pode sim ir se firmando na seleção, assim como o Carlos Augusto, que já tinha sido convocado na última convocação e permaneceu para essa, então mostra que fez um bom trabalho nos dois primeiros jogos que ele atuou, e também é outro nome que é muito promissor e que eu gosto bastante. Então já são dois nomes aí de renovação para lateral, para as duas laterais, né, o PP e o Carlos Augusto. Agora, no meio-campo, a gente continua com a convocação do Veiga, por exemplo, do Palmeiras, o André do Fluminense, que talvez tenha sido junto com o Cano ali o melhor jogador da Libertadores, continuou sendo convocado, e nada mais justo, né? Até porque o Diniz, seu técnico no Fluminense, é o técnico da seleção, então a gente já imaginava que ele ia ter alguma chance sequer. O Douglas Luiz do Aston Villa, que fazia algum tempo que não vinha sendo convocado, com o Tite tinha muito pouco espaço, né? Já vinha jogando muito bem na Premier League há muito tempo, mas o Tite tinha alguma coisa ali que tinha contra o jogador, né? E acabava não convocando, mas é um jogador que eu gosto bastante, que eu acho que tem que ser testado mais na seleção. E os principais nomes, sem dúvidas alguma, tá no ataque. É o Paulinho, do Atlético Mineiro, que vem fazendo gol praticamente todo o jogo, é o artilheiro da Arena MRV, vem jogando bem, mas o Paulinho, particularmente, eu acho que ele tem um jogo interessante, ele é jovem ainda, tem muito para evoluir, tem potencial para chegar melhor na Copa, mas eu, particularmente, acho que tinha alguns nomes na frente dele, né? Tinha o próprio Tiquinho,
tinha alguns outros nomes, mas ainda assim eu acho uma convocação justa, não acho nenhum absurdo o Paulinho estar na lista. Outra convocação que a gente nunca tinha visto é a do João Pedro do Brighton. O João Pedro, para quem não lembra, é aquele que surgiu logo depois que o Pedro saiu do Fluminense. O João Pedro subiu, jogou muito bem no Flu, foi para a Inglaterra, jogou bem no Watford e se transferiu para o Brighton, se não me engano, na temporada passada. É um ótimo atacante, um atacante alto, que tem muita habilidade, finaliza muito bem, tá jogando bem na Premier League. Então fiquei até surpreso do Diniz convocar o João Pedro, porque é um jogador que é muito promissor, mas que a gente não ouve falar tanto dele aqui no Brasil, principalmente por ele ter saído muito cedo, ido para um time ali de segundo, terceiro patamar da Europa, o Watford, inclusive, que estava jogando a Championship, né? Então o João Pedro acabava ali ficando não muito em evidência, mas para mim também ótimo nome, uma ótima convocação. E por último, o principal ali que ninguém esperava, eu acho, que é o Endrick, que vem entrando muito bem nos últimos jogos do Palmeiras, né? Fez um jogo muito bom contra o Botafogo, fez gol contra o Atlético Paranaense, mas ainda assim é um jogador muito jovem, né? A gente tem que lembrar que o Endrick tem só 17 anos de idade, então ele é muito novo ainda. A gente não sabe como é que ele vai lidar com a camisa da seleção brasileira, mas a gente consegue ver que ele é um jogador que mantém os pés no chão, né? A gente não vê o Endrick se envolver em polêmica fora do campo. A gente parece que o Endrick é um jogador que cuida bastante ali da parte mental, que está bem blindado. Então parece um jogador que está preparado para isso. Mas eu confio no Diniz, eu acho que o Diniz não vai ser muito rápido com o Endrick, vai deixar o Endrick ter o seu tempo, não vai queimar o jogador, até porque a gente sabe como é que o Diniz lida com a parte mental e etc, principalmente por ser... Ele fez psicologia, né? Então ele entende bastante dessa questão mental. Então foi uma convocação diferente do Diniz, mas eu acho que a seleção estava precisando, não vinha fazendo bons jogos, não conseguiu ganhar da Venezuela, não conseguiu ganhar do Uruguai, então eu acho que realmente estava precisando dar uma mudada, chamar nomes diferentes e também tirar alguns nomes que já estavam batidos ali, mas que a gente via que não estavam jogando bem futebol. Então, por exemplo, para mim o principal ali, o Casemiro, né, que estava sempre nas convocações, não vinha jogando bem no Manchester United, foi expulso inclusive alguns jogos atrás, não foi convocado. Depois de muito tempo o Casemiro está fora de uma convocação. Eu acho que o Casemiro continua sendo o melhor volante brasileiro, mas talvez um susto ali seja interessante, porque fazia tempo que ele não vinha jogando bem pelo Brasil. Outros nomes que não foram convocados e que muita gente gostou foi o Matheus Cunha, que vinha sendo muito criticado por ser convocado e ser um atacante que tem pouquíssimos gols nos últimos anos. Então eu até acho ele um bom atacante, eu acho que ele tem algumas características diferentes, mas realmente não vinha mostrando por onde para ser convocado. E o principal, o Richarlison, que estava todo mundo já com um bode danado do Richarlison desde a Copa do Mundo, que ele não fazia gol pelo Brasil, que vinha jogando mal no Tottenham, e o Diniz ali acabou não convocando ele, dando oportunidade para esses outros três nomes que eu citei, o Paulinho, o Endrick e o João Pedro. Então, realmente foi uma seleção diferente e eu particularmente gostei bastante, né? Diz aí o que vocês acharam. E só para completar, né, os próximos jogos da seleção, assim como eu falei, são contra a Colômbia dia 16 de novembro e a Argentina dia 21 de novembro, e é muito importante que o Brasil vença, né, ou pelo menos empate, tente o melhor resultado possível, porque o Brasil, depois de muito tempo, não é líder das eliminatórias da Copa do Mundo e está muito longe disso, inclusive. Né, o Brasil é só o terceiro colocado das eliminatórias, com 7 pontos em 4 jogos, está atrás do Uruguai, e que também tem 7 pontos, está empatado com o Brasil, mas está na frente por conta dos quesitos ali de desempate, e a Argentina, que é a líder isolada, 5 pontos na frente do Brasil, com 12 pontos em 4 jogos, venceu todos os jogos, está 100% nas eliminatórias até aqui. Então é muito importante que o Brasil volte a vencer na competição, para ele não ter que passar um sufoco ali no final do ciclo, conseguir garantir a convocação para a Copa de forma tranquila. Então é isso, esses são os próximos jogos do Brasil. Vamos vendo aí como é que essa seleção se sai, e deixa o like aí, comenta, curte e tamo junto.